nós fomos purificados, e nós fomos transformados, Aleluia, Jesus. e nós fomos guardados através da ressurreição de Jesus Cristo. Só que o processo foi um pouco difícil. Para que os irmãos entendam o que eu quero dizer, vamos começar quando Jesus ainda estava lá no céu com o seu Pai. E Deus, diz a Bíblia, que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer, pela quais poderiam servir de sacrifício para a restauração da humanidade. Por que isso, irmãos? Porque Deus, quando Deus criou o mundo e colocou o homem na face da terra, Deus só teve desprazer, a começar com Adão no jardim do Éden. Você já pensou? Que triste. Deus só teve desprazer, tristeza, e arrependimento. Tanto é que ele disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Porque ele fez o homem numa intenção. Mas imaginem vocês que o ser humano, ele é tão terrível e tão desorientado, não por parte de Deus, porque Deus é que nos orienta, mas é que ele é tão desorientado assim, que ele prefere seguir os seus próprios preceitos do que seguir as orientações de Deus. Ele é tão abusado e tão desorientado, que, para vocês terem uma ideia do tão abusado que é o ser humano, que lá, quase há mais de 2000 anos atrás, no começo, para vocês terem uma ideia, eles tiveram a ideia de entrar dentro do céu, onde estava o trono de Deus, através de uma torre. Nós vamos chegar lá, ver como é que é o, dar um bom dia para Deus, entendeu? Ver como é que é o trono dele. A gente vai construir uma torre e a gente vai chegar lá para ver como é que é esse negócio. Mas imagina a ignorância. Então, povo rebelde, povo que zombava, aí vocês olham Sodoma e Gomorra, que não era só Sodoma e Gomorra, é que Sodoma e Gomorra ela estava no topo. Mas o homem sempre foi rebelde. Imagine você que Deus olhou para os seus escolhidos e ele falou assim: olha, eu vou salvar esse meu povo, vou tirar eles dessa escravidão e vou dar um lugar onde manda leite e mel. Para vocês entenderem a ressurreição, a morte de Jesus. Aí Deus primeiramente chama um homem, que é Moisés. Se é Deus que está falando assim: olha, eu vou usar você para tirar meu povo, você não tem que questionar, sim ou não? Mas Moisés já começou a bater boca com Deus. Não, como eu nem sei falar, Deus, mas Moisés, eu vou ser contigo, não, mas eu tenho língua pesada, eu vou acabar com essa turma, entendeu? Eu não sei falar. Moisés, eu te escolhi, você não tem o que é de falar. Foi ali uma treta tremenda. Aí depois que Deus convence Moisés, agora tem que convencer o povo a sair do estado de escravidão. E quando o povo sai do estado de escravidão, na primeira caminhada, ele já se arrepende. Já arruma confusão contra Moisés, arruma confusão contra Deus, e do começo ao fim, eles arrumaram contenda contra Deus. De modo que nesse intermédio de tempo, para vocês verem quão terrível é o ser humano. Nesse intermédio de tempo, Deus teve que abrir a terra, engolir um monte de gente, matar um bocado com lepra, com peste, com doenças incuráveis, e por aí foi. Para você ver só o que Deus estava sentindo naquele momento, que ele olhou para baixo e viu que a humanidade estava tão corrompida, que não tinha jeito, ele precisava fazer um sacrifício, mas não um sacrifício humano, porque o ser humano não tinha nada para oferecer, todos corrompidos. Aí, então Jesus vai e se oferece, fala assim: olha, eu vou e serei o sacrifício vivo para a remissão dos pecados dessa humanidade. Aí então, já que os irmãos agora teve mais ou menos uma noção do que significou essa ressurreição, como foi o começo das histórias, então aí nós chegamos nesse ponto. Quando Jesus ele foi gerado no ventre de uma mulher, tornando-se de Deus para um ser humano, para sofrer dores, para ter sentimento, para sentir frio, sede, fome e ficar doente. Embora nós não temos relatos na Bíblia de Jesus doente, porque como eu já falei para os irmãos, repito,
e sempre vou estar falando, Jesus ele aparece poucas vezes na Bíblia, e às vezes que ele aparece na barriga da mãe, depois quando nasce, depois aos 12 ele desaparece desse estado de viver, desaparece, não vê nenhuma história, nenhum conto, nenhuma fala de Jesus, além daquele nascimento e até fugindo com ele, né, para que não seja morto quando criança. Depois ele reaparece aos 12 anos na Bíblia, faz aquela introdução, ele aparece ensinando na sinagoga e tal, desaparece, depois ele desaparece de novo, vem aparecer com 33 anos, já operando milagres, né? É isso que nós sabemos de Jesus. Nós não temos mais nenhuma outra história e nenhum outro relato de Jesus. E aí então nós vemos Jesus agora organizando um grupo de pessoas, no total de 12, para ser os seus discípulos, para sofrer com ele, para chorar com ele, e para que pudesse orientar o povo que ele iria colocar na mão dessas pessoas. Agora, para vocês entenderem essa ressurreição, o quanto valeu, qual foi importante, é importante ressaltar que esses homens que foram escolhidos a dedo por Jesus, que andaram com ele, que vivenciaram milagres com ele, sentiram o calor humano de Jesus, reclinaram alguns nos ombros de Jesus, alguns foram tocados por Jesus, colocado a mão sobre os ombros deles, eles vivenciaram, presenciaram e ouviram o som da voz de Jesus por muitos dias. Nem mesmo assim eles foram corajosos e homens suficientes para assumir a responsabilidade do cargo que eles receberam de serem discípulos, ajudador, amigos de Jesus. No pior momento, quando Jesus, enquanto estava ali, pão, peixe, palavra, curas e milagres, eles eram os melhores amigos de Jesus. Para vocês terem uma ideia, ser amigo de quem tem coisas para te dar materialmente, isso é muito bom. A pessoa que tem poder aquisitivo, tem um carrão, aí você vai para lá, para cá, nesse precisa da cidade, eu estava aqui na cidade, mas eu estou com as pernas do doendo, cheio de nó. Aí o amigo falou assim, não, eu te levo. É muito bom. Era isso que Jesus representava para todos eles, sem exceção. Porque a atitude, incluindo João, que era o discípulo do amor, né? Era um discípulo que estava sempre reclinando aos ombros de Jesus, e foi um discípulo que com mais carinho tratou a igreja da época moderna, né? Foi o discípulo que mais tratou com carinho a igreja, porque Paulo, Pedro e Silas e os outros demais, eles não tinham essa habilidade de amor e carinho não, mas João era assim, filhinhos, amados, né? Filhinhos não erreis, amados, não criais, né? Paulo já era mais rude, já mais, né? Pedro então nem se fala, né? Paulo, quando ele ia falar com a igreja, falava assim, olha, eu vou falar de uma forma aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, porque às vezes eu preciso entrar com vocês com vara, não é isso? E eu gostaria de fazer uma pergunta, de que forma vocês querem que eu vou vocês? Vocês querem que eu vou com palavra de mansidão, ou vocês querem que eu vou com cajado? Porque eu tenho ouvido falar de vós, entendeu? Vocês são atribulados. Aí João, não, filhinhos, não erreis. Mesmo sabendo que não erreis. Mas se tem alguém que cometeu algum erro, nós temos Jesus Cristo justo. Isso é amor para mais de metro, né? Então, a ressurreição de Jesus Cristo foi para dizer assim, olha, eu cumpri com a minha palavra, cumpri com aquilo que o meu Pai determinou, e espero que você faça o mesmo por mim, porque eu enfrentei morte de cruz, me açoitaram, colocaram uma coroa, porque a ressurreição em si, nós falamos assim, ó, Jesus ressuscitou, não é lindo?
estava lá no túmulo. Eu estava vendo um vídeo essa semana de uma pessoa que foi visitar lá Jerusalém, e ele foi lá no túmulo de Jesus, e ele começou a chorar, emocionado, disse: olha, chegando aqui, eu tenho desejo de ir lá, irmãos, eu não sei se vou conseguir ir, eu tenho desejo de conhecer o túmulo. É muito bonito, mas a história da ressurreição para chegar nesse ponto foi cruel, porque naquela época, hoje, né, as pessoas vão para a praia, não é isso? Mete lá uma sunga, não é isso? Deixa o cofrinho de fora, né? As mulheres tampam muito bem o cofrinho, mas deixam muitas coisas à mostra, não é isso? Põe os biquíni que só tampa a auréola né? Corpo tudo à mostra e está tudo certo. E não é vergonha, não é isso? Não é vergonha. Você vai na praia lá, tudo natural. A pessoa anda na rua, não é isso? Entra nos bares, né? As coisas todas, né? Quase que à mostra, seminu, tudo tranquilo. Mas naquela época, meu irmão, naquela época, ficar sem camisa era muito vergonhoso. Naquela época, né, ninguém andava de short mostrando as partes das pernas, de forma nenhuma. Mas tiraram a roupa de Jesus, despiram ele, deixaram ele seminu. Esse ato foi o ato de maior humilhação. Começou, se vocês não sabiam como foi o processo até a ressurreição, a humilhação, o sofrimento de Jesus começou pela humilhação. Quando pegaram ele, a primeira coisa que fizeram foram rasgar as suas vestes, deixar ele seminu, e daí então começou o processo de martírio. Para chegar no ponto de ressurreição, não só chegaram e mataram ele, pronto. Porque se fosse assim, não era sacrifício, ela só chegou e morreu, é um sacrifício, mas para ser validado, o processo era um pouco mais difícil. Para vocês entenderem a agonia e o sofrimento, vamos voltar um pouquinho atrás, quando Jesus chamou, convidou aquele que ele considerava seus amigos, aquele que ele considerava pessoas que estariam com ele em todo momento, e que poderia contar com eles. Assim, meus amigos, vamos comigo ali orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. Olha só, irmão, que expressão. Não, vamos, estamos contigo, e a gente não te larga nem te deixa. Se tiver de acontecer, a gente vai passar tudo junto. E foram para o Monte das Oliveiras, que muitas pessoas confundem no meio do mato, monte, no meio do mato. Jesus nunca orou no meio do mato. Ele orou no Monte das Oliveiras, era um morro, limpinho, plantação de oliveira. Não confundam, irmãos. E chegando lá, diz a Bíblia, que a agonia, ele começou a ver o cenário, como Deus, ele começou a sentir tudo aquilo que ele ia passar. A agonia foi tão forte, tão grande, que os seus poros se abriu, e em vez de sair suor, começou a sair sangue. Para vocês terem, ele teve, resumindo, ele teve uma hemorragia externa por todos os poros do seu corpo. E quando ele vai até os seus discípulos para compartilhar do seu sofrimento, o que aconteceu? Tudo babando, dormindo, um jogado a perna por cima do outro por baixo do outro, aquela coisa toda, tudo ali, entendeu? Roncando. Qual foi a fala de Jesus? Por nenhuma hora vocês podem velar comigo. Aí, símbolo de maior desprezo. Sabe por quê? Quando isso estava acontecendo, Deus já estava abandonando Jesus. Pastor, Deus abandonando Jesus, quando eu falo abandonando, irmãos, é não querendo participar do sofrimento do seu filho. Porque quem entregou Jesus ao sofrimento não foi Judas, não foi o próprio Deus que entregou Jesus ao sofrimento. Com consentimento, claro. E aí começou então a primeira humilhação, depois desprezo, depois do desprezo, aí então agora vem os açoites. Jesus apanhou muito com aquele chicote que tinha ganchos na ponta. Cada chicotada arrancava pedaços do seu corpo.
E aí colocaram aquela coroa na fronte de Jesus, que provocava uma febre de 48 graus. Imagina o coração de Jesus, como é que não ficou dentro do peito, a ponto de explodir. Porque uma febre tão elevada assim, pode lhe causar um infarto. E ele estava, o seu coração aceleradíssimo. Mas ele tinha que resistir. Então, diante de muitos açoites, daquela cruz pesada nos seus ombros, e daquela coroa, perda de sangue, as suas energias foram se esgotando. Aí, o grande sacrifício, e as pessoas tacando pedra, e as pessoas xingando e falando palavrões para ele, e outros zombando. Então, para mim reconhecer o valor da ressurreição de Jesus, olha, ele ressuscitou. Na ressurreição ele quer dizer para você assim, olha, você vai lutar, não vai ser fácil. Você vai chorar, tem pessoas que vão te maltratar, mas olha o que eu fiz. Me xingaram, me bateram, zombaram de mim, me provocaram, porque você não é Deus. Você não é o camarada que, se derrubasse o templo, em 3 dias você edificava. Você não salvou fulano, por que você não salva a si mesmo? Irmãos, pensa, o equilíbrio. Jesus emocionalmente ele estava abalado, porque ele estava nas condições de homem. Glória a Deus. Pensa qual é a pessoa que consegue aguentar tanta afronta sem ficar assim aí. Na linguagem de hoje, perdão, sou bosta. Eu sou beiçudo. Você é o gostosão. Não é isso que nós precisamos falar hoje? Naquela época isso é uma linguagem própria. Seu cara é pra mim aí. Você não é o bonzão? É, né? Parte pra cima aí. Eu te arrependo, rapaz. Qual seria a minha reação diante dessa provocação? Vou te mostrar para você, rapaz, quem que é o careca aqui. Embora sendo careca mesmo, né? Vou te mostrar para você quem que é o beiçudo. E já partia para cima. Até onde eu aguentaria? Faça uma análise. Até onde você aguentaria uma provocação dessa? Me lembrei de uma situação, para vocês, como a gente não aguenta muita coisa. Na campanha, eu acho que de 94, da campanha política de 94, 90 e alguma coisa, de 80 na verdade, 80 e alguma coisa. É por aí, mas se 90, se não for 90, eu fui trabalhar na propaganda política, fazendo, sabe, escrevendo nos muros, desenhando, né, fazendo placa, página. E estava eu mais uns 3 ou 4 pintores também, desenhistas. E a gente conversando e brincando, depois chegou uma menina. Uma jovem, uma menina de 12 anos, bonitinha até, os olhos verdes, né? E a gente ela começou a conversar, vocês pintam e tal, né? A gente pinta e tal. Aí eu falei para a menina assim, menina, você tem uns olhos lindos, hein? Ela falou assim, e você que não tem nada? Aí esse rapaz, que estava comigo, né, chamava Branco, tinha um narigão assim, parecendo um tucano, falou assim, ó, sua sem educação, ele apenas fez um elogio. Eu falei assim, e você, narigudão? Tá sugando meu ar, falou desse jeito. Ele já pensou, falou, pera lá, sua pirralha, por favor. E eu fiquei na minha. Aí a paciência daquele rapaz já é muito pouca. Aí você vê a pessoa que é provocada, o cara sempre armado, já puxa a faca, o revólver, entendeu? Já quer matar, atirar, né? Dentro de casa voa a panela, voa a xícara e alguma coisa, a pessoa se voa pela janela, né? A pessoa joga com facilidade. Porque as pessoas não têm paciência. Imagina Jesus sofrendo essas perturbações. Pessoa chegando, chamando ele de endemoniado, comilão, beberrão, espírito de demônio. E ele só dizia assim, Pai, perdoa,
que ele não existe. Não. Pai, acaba com ele. Ele não precisava nem falar pai, ele só uma palavra dizer assim, olha, seja todo exterminado. Mas ele... que é o seu filho? Eu fico pensando assim, irmãos, como Jesus pôde aguentar tanta provocação. Então, quando ele ressuscitou, ele disse assim, olha, eu só estou mostrando para vocês que é possível, que vale a pena, Aleluia. e que eu estarei com vocês nas lutas. Não tem um hino que nós cantamos aí, nós olhos cantam, na alegria ou na dor cantarei, né? Então, o Senhor Jesus, ele disse que naqueles dias nós sofreremos perseguições. Alguns iam ser lançados em prisões, mas a gente precisa ficar apreensivo, porque ele ia colocar palavras nas nossas bocas. Aleluia. Então, o que significa a ressurreição de Jesus para você? E diante dessa palavra, eu quero que você faça uma reflexão. Vá para a tua casa pensando melhor e dê mais valor no que Jesus fez por você. Não vale a pena, irmãos, eu desisti de nada. Eu desisti por causa de coisas, porque o fulano, porque o Roberto, porque a Mariazinha ou a Joana falou. Jesus, ele não é culpado das tuas más escolhas para ser seus amigos. Tem pessoas que falam assim, não, eu abandonei Jesus porque minha esposa deu, outra porque meu namorado, outra porque minha namorada, outra porque o pastor, outra porque tinha uma irmã lá na igreja. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Se o meu amor é por Ele, é para Ele, por que eu vou? Sempre as pessoas querem desfrutar de Jesus. Sempre quando alguém faz alguma coisa, não consegue que ela falou, a primeira coisa que vem, não vou mais na igreja. Quer dizer, é como se fosse Jesus o culpado. E Jesus diz para nós permanecer firme até o fim. Aleluia. É isso? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Que essa palavra possa permanecer em vossos corações e que vocês possam sentir essa importância da ressurreição de Jesus nas vossas vidas e dê mais valor e que o nome do Senhor seja mais glorificado na vida de cada um. Deus abençoe.